Olá, meninas, boa noite. Nós estamos aqui seguindo na meditação no livro de Isaías e chegamos ao último capítulo, ao capítulo 66, desse livro tão rico, profético, que tanto abriu meu entendimento para a palavra de Deus, para as profecias. Eu consegui, através dessa experiência do livro de Isaías, a compreender melhor sobre a importância da adoração, da gente estar na vigilância do que a gente oferece ao nosso Deus, de compreender melhor sobre os últimos dias, sobre a justiça de Deus e principalmente para valorizar a salvação, que é algo tão precioso que às vezes no cotidiano da gente a gente no automático, sem perceber, muitas vezes podemos não dar o devido valor e o zelo que esse privilégio tem. Mas antes de seguirmos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua presença, Senhor, de poder se debruçar sobre as tuas palavras, meu Pai, não só nesse momento de agora, mas a de preparação, Senhor. É tão maravilhoso as experiências que eu tenho certeza que cada um de nós tivemos, desde o capítulo 1 do livro de Isaías até agora, meu Pai. Eu posso falar por mim que não, a compreensão que hoje eu tenho, o entendimento que hoje eu tenho, as coisas que eu pude enxergar dentro de mim através da meditação desses capítulos me ajudou cada vez mais a me fortalecer no Senhor e eu creio que cada um de nós, meu Pai. Agradeço por esse privilégio, por ter alimentado a nossa alma com essas palavras e principalmente por fazer que esse entendimento que o Senhor nos deu sirva, meu Pai, para a gente ajudar outras pessoas a também a chegar a Ti, meu Pai, a ter desejo de ter essa comunhão com o Senhor, a valorizar, meu Pai, tamanho amor, tamanha misericórdia, tamanho sacrifício no Senhor Jesus por cada um de nós, pela humanidade, meu Pai, começando pelo povo judeu e seguindo até nós, meu Pai. Eu agradeço muitíssimo por isso e peço, meu Deus, que a tua misericórdia esteja conosco e, acima de tudo, meu Pai, que o Senhor tome a direção dessa meditação. O que a gente vinha falar, meu Pai, não seja de nós mesmos, mas seja do Senhor e da experiência que nós tivemos contigo, meu Pai. Desde já eu te agradeço e entrego tudo em tuas mãos. Amém. E graças a Deus. É importante, já que é um livro tão longo, né, 66 capítulos, a gente fazer um pouquinho do histórico do que nós vimos até aqui, das profecias que nós vimos. É, o livro de Isaías, ele começa já situando que Isaías ele viveu ali no período do reinado de Uzias e Ezequias, e que muitas profecias também estavam direcionadas para o povo daquela época, mas também estava direcionado para o cativeiro babilônico que estava por vir. Foi direcionado aos povos estrangeiros, e o que foi mais marcante, pelo menos para mim, ao longo da meditação desse livro, foi sobre o servo sofredor, sobre o Senhor Jesus, sobre o plano de Deus para a salvação. E quanto isso, dentro do livro de Isaías, ficou tão claro que envolvia a humanidade, não estava restrito apenas ali, apesar de a gente ver muito falar o seu povo, Israel, mas a realidade é que esse plano de salvação estava voltado para toda a humanidade, e desde o livro de Isaías já ficava claro sobre isso. Então, a gente viu ao longo desses capítulos, tivemos a oportunidade de não só ver a questão da profecia, mas alguns momentos históricos, como o cerco a Judá pelas tropas assírias de Senaqueribe, que nós também tivemos a oportunidade de meditar em outros livros da Bíblia. Nós vimos a questão de como Deus é misericordioso e insistente na sua salvação, de estender a tua mão, de tentar fazer as pessoas se voltarem para Ele, apesar da idolatria, apesar das escolhas, né, que o seu povo fazia de desagradá-lo e buscar refúgio em outros deuses. Isso foi uma das coisas também que marcou muito no livro de Isaías. E chegando agora ao capítulo final, o capítulo 66, que é uma continuidade do capítulo 65, nós vimos que essa dualidade entre o julgamento dos infiéis e a salvação daqueles que seguem, que escolhem seguir a Deus, obedecer a Deus, também é muito retratado aqui nesse capítulo. Então, vamos seguir.
começando no verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Aqui já é Deus falando diretamente com o seu povo, e de cara a gente percebe o poder desse Deus, porque ele já se apresenta como que criou tudo, e para mim ficou muito evidente essa conexão entre a terra e o céu. E essa ligação vem através de Deus, porque são criações de Deus. Mas que o céu é o seu reino, ele reina lá. E a terra é onde ele descansa seus pés, que para mim ficou parecendo uma submissão e uma dependência que a terra tem de Deus, apesar de seus habitantes muitas vezes não terem essa compreensão. E eu me pergunto por que Deus não reina na terra? Porque a terra não é uma extensão do reino de Deus no céu, se são criações de Deus e se estão interligadas por ele. Justamente porque aqui reina algo que impede, por enquanto, do reinado de Deus na terra, que é o pecado. Então, acredito que esse primeiro versículo está direcionado principalmente para os hipócritas, os desobedientes, os rebeldes, que começou aqui com uma afirmação e também com uma pergunta, porque eu imaginei, e nos próximos versículos eu ficou muito isso dentro de mim, que Deus já começa querendo nos chamar, não só a nós, mas as pessoas que estão naquela época, a uma reflexão sobre como elas são e qual o relacionamento que elas têm com Deus, né, com Deus verdadeiro. Ana Lília? Nesse primeiro verso, a gente vai observar, pessoal, que Deus está falando com alguém que está querendo fazer algo para ele. Se dá para perceber, né? Ele situa que toda a criação pertence a ele. E aí ele faz a pergunta, né? O que vocês poderão construir onde eu possa caber? Que lugar vocês poderiam fazer realmente para eu repousar? Vocês realmente seriam capazes de construir uma casa para mim? Então, o que eu percebo é que ele já está falando com um povo que já saiu do cativeiro. Esse último capítulo, ele fala com pessoas que não estão mais no cativeiro. São as pessoas que já saíram, tá? E a gente vai perceber isso ao longo do texto. Desde já, eu acho que é válido a gente pontuar que Deus ele está fazendo uma crítica, tá? E ele vai fazer essa crítica ao longo dos versículos. Vou deixar a Milene explorar isso, mas de antemão já comecem a perceber que ele, de fato, não está agradado com o que estão oferecendo. Né? Esse é talvez um dos temas, dos principais temas desse texto, mas nesse momento vale a gente ter isso em mente, né? Onde está a casa que vós edificastes para mim? Né? Então, o que vocês podem fazer realmente que eu já não possuo? E daí ele vai começar a discorrer. Então, o que eu quero chamar a atenção é que é para um povo que já voltou para Jerusalém, que voltou a cultuar a Deus, mas, porém, de uma forma equivocada. Tá? Então, segue aí, Milene. Exato, Ana Lília. E alguns estudiosos apontavam que justamente por ser pós-exílio, estava ali na reconstrução do templo, e a gente viu em outros livros da Bíblia que falam sobre os desafios que foram isso, enquanto quantas coisas tiveram que superar para chegar nessa reconstrução dos muros e tudo. E aqui realmente vai muito além disso, né? Talvez até o templo pronto, já muito mais avançado, e o que as pessoas estavam oferecendo, o que o povo de Deus estava oferecendo para ele. Verso 2: porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Como Dona Lília falou, Deus está sendo assim
quis escrever irônico, mas está sendo duro, está sendo Exa direto, É, está ele está sendo externando sua crítico. insatisfação, crítico, Isso. crítico em relação ao que o povo estava fazendo. E ele mostra, deixa muito claro logo no início a sua grandiosidade, que tudo pertence a ele, foi uma criação dele, e que esse Deus grande, esse Deus poderoso, está simplesmente não com um olhar, como você passa um olho, mas com um olhar atento a quem está, quem é humilde, quem é sincero e quem está oferecendo para ele a verdade, a sinceridade, que está realmente ofertando para ele uma vida sincera, uma vida de obediência, de sacrifício para ele. Então, Deus faz uma crítica, mas também já aponta para quem está os olhos dele voltados desse Deus poderoso, para quem ele está olhando, para quem ele está cuidando. Quer complementar uma coisa, Nani? Não, senhora. Verso 3. Quem mata um boi é como que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Aqui é uma descrição clara, vamos botar assim, de poderia ser pessoa, mas é um povo entregue à iniquidade, rendido ao pecado, à hipocrisia, que remete até pensarmos que são pessoas que ofertavam no templo a Deus, que talvez sacerdotes e outros que estavam ali praticando a religiosidade, praticando os rituais perante a casa do Senhor, para quem estava de fora, tudo ótimo, mas que no oculto, paralelamente, servia a outros ídolos, fazia coisas que eram abominações. Eu vi um estudo que um teólogo apontou que essa comparação que Deus faz nesse versículo, ele aponta como se, por exemplo, aqui quem sacrifica um cordeiro era a mesma pessoa que fazia sacrifícios de que nós vimos que existiam muito nas outras nações, sacrifícios de pessoas, né? As pessoas eram sacrificadas aos ídolos. Então ele associou que o que Deus está criticando é que existia no meio do seu povo pessoas que estavam ali fazendo um ritual para ele, que aparentemente o serviam, mas que por trás serviam aos outros deuses com as piores abominações. Então, isso é muito triste, isso é muito. Para a gente já mostrar, para a gente já ver logo do início, né, a condição espiritual que o povo estava e como Deus. Pode falar, Dona Lívia. Pode concluir, conclui seu raciocínio. Não, não, só já ia pegar mesmo. E- Então, Ah, só ia complementar que dessas fala. consequências é o que nós vamos ver no verso 4 o que vai gerar. É, eu penso um pouquinho diferente e tudo bem pensar diferente, hein, pessoal? Mas dentro do contexto, não me parece que eles estão sacrificando a outros ídolos, tá? Dentro do contexto, não me parece. Porque o que Deus está fazendo é justamente criticando, condenando um povo que saiu da idolatria para um outro extremo do exagero, mas não observando um coração contrito. Tanto que ele fala isso no verso anterior, né? Eu estou com aquele que é contrito de coração, com o pobre, com o humilde, enfim, como esteja aí na sua versão, mas apontando para aquele que tem um coração temente a Deus, que teme a sua palavra. E ele vai continuar falando sobre os rituais de adoração que, inclusive, o próprio Deus instituiu, ele ordenou. Olha, ofereça o sacrifício, etc. Se vocês observarem, aqui dentro desse ponto de sacrifícios, ele fala do boi. O boi era um sacrifício permitido por Deus, instituído por Deus. Aí ele fala do cordeiro, ele fala da oblação, que é como se fossem ofertas de cereais, tá bom? Que também ele instituiu. E ele fala da queima de incenso, que sim, também Deus instituiu. Ele fala de 4 itens que são perfeitamente aceitáveis. Mas
de acordo com o verso que ele diz, que eles construíram um templo, estão adorando a Deus, mas de uma forma onde eles priorizam a forma, onde eles estão priorizando os ritos sem necessariamente haver uma entrega espiritual. Então, eles não estão sacrificando a outros deuses, eles estão sacrificando a Deus, só que de uma forma imperfeita. A gente vê isso demais. Nos nossos dias, a gente vê isso demais, de pessoas sendo criteriosíssimas nos décimos de fração para a devolução do dízimo, mas que praticam a iniquidade fora da igreja, e são pessoas que estão adorando a Deus, entende? Então, eu penso que esse texto, ele não vai remeter mais à idolatria. A gente sabe que depois que eles saem da Babilônia, eles não se envolvem mais com idolatria. Israel não se envolve mais com idolatria. Quando ele fala ele faz essa comparação, como o Isa aqui está colocando aqui na caixa de texto, quando ele faz essa comparação de que quando eles abatem o boi é como se eles estivessem matando o homem, né? É como quando eles abatem o cordeiro, é como se imolasse um cão. Deus está falando, olha, vocês estão fazendo isso, mas de uma forma que me desagrada tanto, que parece que vocês estão sacrificando a outros deuses. Mas não eram outros deuses, não, pessoal. Era realmente aqueles rituais mecânicos. Deus está criticando a religiosidade, coisas que são muito atuais e que vale para nós, vale para que possamos identificar que tipo de adoração realmente estamos oferecendo a Deus. Estar dentro da igreja não é uma oferta a Deus se você não estiver lá com inteireza de coração. Levar o seu dízimo não é realmente uma devoção a Deus se você não estiver fazendo aquilo com interesse de coração. Tem gente que faz uma oferta amarrado, né? Já ouvimos vários casos desses. A pessoa foi lá só porque o pastor pediu, largou R$ 2 no altar, todo amassado, e quando chegou na beira da rua, estava lá os mesmos R$ 2, como se Deus tivesse devolvido a oferta. A oferta foi feita a Deus, mas Deus a rejeitou. Então, nesse momento aqui, e a gente vai ver que, ao longo de todo o texto, não estamos mais falando de idolatria. Você vai ver que todo o texto ele não está mais chamando atenção àqueles que estão adorando falsos deuses. Eles estão chamando atenção para o seu povo, que voltou para a sua casa, que ergueu seus muros, que restaurou o templo e que está vivendo, acreditando que a sua performance vale muito mais do que a sua entrega, tá? Então, eu sei que alguns autores, alguns estudiosos, eles podem pegar esse texto, esse versículo, e defender a ideia de que eles estavam praticando novamente a idolatria. Mas não é o que o contexto aprova, não é o que o contexto realmente nos revela. Eu, particularmente, discordo, porque é sabido que depois que eles saíram da Babilônia, eles não estavam mais adorando outros deuses. Pode falar, Isis. Eu sei que as versões, às vezes, atrapalham um pouquinho o entendimento, mas eu acredito que o fato é que Deus está fazendo um contraponto aqui. Está dizendo, vocês me oferecem uma coisa sacrifício, né? Exemplo, a queima de incenso, preço. Vou conforme o texto. Há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício, mas também um cachorro. Há pessoas que me oferecem cereais e me oferecem também sangue de porco. Mas antes ele fala assim: porém, há pessoas que matam um touro para oferecer em sacrifício e também matam um homem. Acho que ele está fazendo esse contraponto. Você me sacrifica, se purifica e, ao mesmo tempo, você comete o pecado. E o que Deus está querendo dizer é que as pessoas querem adorá-lo do jeito que eles querem, do jeito que eles acham melhor, da forma que eles acham melhor, do jeito que lhes convém. Isso é realmente muito atual. É o que as religiosidades, ou a tentativa de incluir o neopentecostal, o neocristianismo,
tenta colocar uma adoração que seja confortável para o homem, fora da vontade de Deus. A gente percebe que a adoração fora da vontade dele não agrada. Não adianta, eu vejo isso, eu estou vendo isso atualmente. Você está na igreja adorando o Senhor, Senhor, mas não pratica caridade. Não cuida dos órfãos e viúvas como ele manda. Não recebe o estrangeiro, não recebe aquela pessoa na sua casa com todo o carinho, com tudo que Deus manda. Você faz uma coisa, mas não faz as outras. Isso está fora da vontade de Deus. Isso é hipocrisia. Você está na igreja dizendo Senhor, Senhor, e sai e ignora uma velhinha, em vez de dar a mão a ela para descer a calçada. São essas coisas que eu acredito que Deus está falando. Ele vai pontuar essas coisas também, sem sombra de dúvida, pessoal, tá? Mas não, eles não estão sacrificando a outros deuses. Não. Isso aí vocês podem ter certeza, independente da versão, tá? A verdade é que Israel não se comprometeu mais com isso. Pelo contrário, eles se achavam agora tão especiais, eles se achavam agora tão guardados por Deus. Caramba, eles saíram do Egito, eles saíram agora da Babilônia e eles saíram vitoriosos, vencedores. Vai falar daqui a pouco das dores de parto, né? E justamente apontando para o fato de que eles não tiveram muitas dificuldades para restaurar a nação. Lembra que eles saem da Babilônia cheio de ouro, cheio de prata, cheio de tudo, para reconstruir o templo. Eles não tiveram dificuldades. Ah, teve lá Sambalá, não sei o quê. Sim, beleza, eles venceram aquelas dificuldades todas para reconstruir os muros. Venceu tudo. Os grandes reis estavam a favor deles e nem eram reis que adoravam a Deus. Tá certo? Então, não é uma adoração estranha. É uma adoração hipócrita. Aí sim, tá? Aponta para o vazio do indivíduo, achando que agora ele é realmente o digno de ser cuidado por Deus. Olha, Deus, o Senhor pediu um boi, eu te ofereci um boi que era assim, que era assado, que era não sei o quê. Acho que dá para entender, né, pessoal? Eles criaram, inclusive, mais leis, mais rigores, porque justamente eles começaram a observar a performance, não, de fato, a lei de Deus. No verso 2, vocês vão ver aí, no final do verso 2, tá? Todavia, para este homem eu olharei, para aquele que é pobre e de um espírito humilde. E não é pobre porque é pobre, tá? É pobre porque é uma pessoa humilde a Deus. E treme diante da minha palavra. Ele está procurando esse tipo de adorador. Ele não está procurando aquele que simplesmente sacrifica. Ele não está sendo contra os sacrifícios. Caramba, ele instituiu o sacrifício. Foi ele que inventou esse tipo de ritual. E até o Senhor Jesus, isso era para ser praticado e ponto final. Porque ele disse que isso era para ser um decreto eterno para todas as gerações. Até que, então, viesse um novo tipo de adoração, que é, com o Senhor Jesus, advém esse novo tipo de adoração, através do Espírito Santo e adoração em espírito e em verdade. Tá bom? Mas não guardem isso dentro de vocês. Até hoje, Israel não sacrifica outros deuses. Até hoje, até hoje, até hoje. Por quê? Porque eles sofreram pra caramba por terem se misturado com idolatria. Agora eles foram para outro extremo, e o que também não agrada a Deus. Tá? Até para isso a gente tem que ter o equilíbrio. Gente, sempre que eu penso em equilíbrio, me vem à memória uma pessoa, que nem vou citar nome, porque vocês com certeza conhecem, e vive no pecado, literalmente no pecado consciente, vive na iniquidade, pecado consciente. Mas na hora de devolver o dízimo, é uma nojeira, é uma criteriosidade, como se aquilo fosse a sua salvação. Isso é estupidez.
A salvação é você obedecer toda a palavra, né? É o que está no verso 2. É esse daí que Deus vai atentar. Esse daqui está me obedecendo, né? Então, em poucas linhas, em poucas palavras, aliás, foi palavra demais até, né? Segue aí, Guilherme. E a gente está tentando ser breve, né? Foi mal. Não, mas realmente é importante destacar isso mesmo. Inclusive, eu tinha notado isso, né, que os estudiosos apontavam para essa questão da idolatria, para o sacrifício dos deuses, e acabei me passando em falar justamente isso, que a ausência de temor em qualquer ritual, em qualquer situação que seja para dar para a obra de Deus, para a obra de Deus, para ele qualquer sacrifício é abominação. Então isso deveria despertar no povo o temor, porque se você está ali cumprindo seus ritos, seguindo ali vírgula por vírgula do que está na palavra, mas você está oferecendo algo, como a senhora falou, no automático, uma expressão religiosa vazia, você está simplesmente sendo pagão aos olhos de Deus. Então, isso é terrível, porque nos olhos da pessoa eu estou super bem, eu estou servindo a meu Deus. E não foi esse tipo de povo que o Senhor Jesus encontrou quando é o que a gente vê aí no Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus está lidando com os fariseus, são essas pessoas que batem no peito, que estão ali lendo, Isaías inclusive, bate no peito e diz que eu dou ali meu dízimo, oferto, cuido, estou ajudando ali o pobre e tudo, mas cheio de arrogância, cheio de si mesmo e zero de Deus. Deixa eu me cansar. Verso 4. Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Então, quando Deus diz, e Dona Helena destaca no verso 2, que ele busca aquele que treme na minha palavra, o que tem o temor à palavra dele, é o que dá prazer a ele. É encontrar uma pessoa que tenha, né, essa tamanha preocupação, esse tamanho zelo, e não estava encontrando. Então, o que vai gerar disso? O que vai gerar de algo que causa repulsa a Deus, se não é o que a pessoa mais teme acontecesse? Eu estava lembrando, se a gente for botar nos dias de hoje, eu vejo as pessoas sofrendo muito com ansiedade, medo do que pode acontecer, às vezes com crises de pânico, a violência, acidente, eu faço isso porque tenho medo daquilo, o medo dominando as pessoas. Então, cada um daqueles vivendo um vazio desse, né, de fé, de sinceridade com Deus, consequentemente estão dominados por medo, por algum receio, por alguma coisa, porque não tinham paz de espírito, estavam em tormento. Então, isso que estava passando pela mente deles, isso que eles mais temiam, que eles viriam, porque Deus é ruim, é porque Deus é violento, espreme o Antigo Testamento e sai sangue. Não, é consequência das escolhas que as pessoas fizeram. O que a gente planta, a gente colhe. Um vazio de vida, uma vida sem sacrifício a Deus, sem abrir mão das próprias vontades, vai ter as suas consequências. A gente não está no abrigo dele, a gente não está na proteção dele porque a gente não está obedecendo a ele. Então, isso vai trazer consequências, e as consequências foram plantadas pelas próprias pessoas, né? Elas conheciam a Deus, elas sabiam, né, o que Deus sabia que Deus chamava o povo ao arrependimento, sabia que ele queria o zelo, o temor à palavra dele, mas as pessoas escolheram praticar o que era abominável, escolheram o orgulho, escolheram a vaidade, escolheram os títulos, escolheram ser destaque, transformar o altar em palco, e o seu nome é acima do nome do Senhor Jesus. E isso é escolher o caminho da iniquidade e da condenação, que nós vamos ver aqui um julgamento que é terrível e que tem que causar em nós, que estamos vivos, temos o Espírito Santo, mas ainda estamos na carne, estamos nesse mundo e temos que não só desse capítulo 66, não, mas do capítulo 1 ao 66, me fez muito refletir a minha caminhada, de onde eu comecei até onde eu estou, né? E acredito que cada uma tem uma experiência também nessa, porque o livro de Isaías desperta isso realmente e despertou também em mim. Então, essa é a pior condição que o ser humano pode chegar, que hoje a gente encontra com muita facilidade no nosso meio cristão, meio gospel, né? Como se isso fosse um clube de
de festinha, de amiguinhos, de panelinha, né? Clube social. É um clube social e tal, sou, mas, pois é, isso leva o quê? Um vazio de alma, né? E a pessoa sozinha condena a sua alma por negar seguir a vontade de Deus. Simples assim, né? Só, Capítulo 5. só Pode falar, complementando. dona. Sim, sim. E então a gente vai observar que até aqui, dentro desses 4 versos, o que a gente percebe é que Deus olha o coração. Deus olha a intenção. Por mais que por fora você esteja mostrando um proceder, um comportamento, atos, rituais, para inglês ver e para você aparecer, no fundo, Deus está olhando o seu interior. Então, a gente pode enganar pessoas, Deus a gente não consegue, né? Essa façanha aí inexiste. Não tem como a gente dar uma de Ananias e Safira a essa altura do campeonato, né? Então, Deus está falando, Ananias e Safira ainda não existiu aqui, não existiram aqui, mas o que Deus está falando é não sejam Ananias e Safiras. Por quê? Porque eu vejo o interior de vocês. Não adianta vocês me oferecerem tantos sacrifícios e coisas assim extraordinárias, se de fato e de verdade vocês não estão comigo. Não adianta vocês construírem para mim um templo maravilhoso. E eu penso, inclusive, pessoal, que isso se arrasta até o momento em que o próprio Herodes amplia o segundo templo, né? Lembra que há esse acontecimento? Herodes, quando Roma, né, toma conta de Israel, Herodes é instituído ali o governante, né, o rei daquele lugar. Quando para ele agradar os judeus, porque ele não era bem quisto pelos judeus, porque ele era um edomita, né? Era um povo inimigo de Deus. Então, para agradar os judeus, o que é que ele fez? Ampliou o templo, embelezou o templo. É aquele momento em que os discípulos falam com Jesus: Nossa, olha que templo maravilhoso, olha que coisa linda. Realmente era um monumento maravilhoso. Mas Jesus falou: Bom, isso aqui não é grande coisa, não me deixa impressionado, né? E aqui, mais uma vez, ele está apontando para isso. O que vocês vão construir, isso não impressiona a Deus, né? Não me impressiona. Grandes catedrais, bom, se elas forem vazias de almas humildes, contritas, tementes à palavra, são apenas paredes erguidas, entendeu? É pó, é suspenso, mas isso de verdade não é o que agrada a Deus. Vamos seguir. Versículo 5. Ouve a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: Seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Tem uma outra versão que fala assim: Ouve a palavra do Senhor, vós que tremeis da sua palavra, vossos irmãos que te odiaram, que te expulsaram por amor do meu nome, disseram: Deixa o Senhor ser glorificado. Ele, porém, surgirá para a vossa alegria, e eles serão envergonhados. Então, o que que acontece? Deus começou falando ali com os hipócritas, tá bom? Não tem nenhum outro adjetivo para eles que não seja bem apropriado que isso, e agora ele se volta para encorajar o seu povo, os fiéis que estavam ali naquele meio, os sinceros que estavam ali, digamos assim, convivendo com lobo e pele de cordeiro. E eles estavam sendo oprimidos e perseguidos diante da fidelidade, que com certeza incomoda, né? Quando você é fiel, quando você tem um temor e você convive com quem não é, algumas atitudes suas, sinceras e com temor e tremor da palavra de Deus, causa o incômodo naquele que não vive da mesma forma. E, consequentemente, por uma prática dessa, instigado por Satanás, pelos os que trabalham em favor dele, perseguem aos os que são sinceros. E Deus aqui ele está encorajando a eles, falando que esses que perseguem, envergonhados é o mínimo, né, o que vai acontecer, mas ele vai mostrar com que eles estão, né? Eu lendo esse versículo lembrei muito dos profetas, dos discípulos que davam os profetas que falavam que Deus queria, e eles eram Jeremias,
o próprio Isaías, eles eram condenados como se eles não estivessem falando o que Deus, como se eles não estivessem repetindo a palavra de Deus, mas como se ele estivesse falando por ele mesmo, ou condenando a nação por ele mesmo, quando o que condenava era a prática do pecado, né? O orgulho e todas essas coisas que a dona Lília estava aqui ressaltando. Então, Deus mostraria com quem ele estava. Então, as pessoas tinham que se manter fiéis, tinham que se manter firmes, e Deus, eu entendi muito esse versículo como um encorajamento para seguir firme diante do que até hoje a gente vê, né? Começou naquela época, o Senhor Jesus encontrou as mesmas coisas, né? Os hipócritas ali, os sacerdotes e tudo, que não o reconheceram, imagina, não reconheceram o Messias, né? E é o que também nós vemos hoje. Verso 6, quer falar uma coisa, Lília? Eu gostaria. É, esse é um momento, né, que me chama a atenção aqui, que me ressalta, o momento justamente em que o povo se divide. Quando, mais uma vez, Israel se divide. Lá atrás, Israel se dividiu em Israel e Judá, mas aqui já é Judá, né, a síntese do que sobrou de Israel. Eles vão lá, vão reconstruir Jerusalém. Isso vai alcançar o tempo do Império Romano, o tempo que Jesus anda por aqui, e naquele momento vai haver essa cisão. A gente percebe que aqueles que seguiram Jesus, eles foram perseguidos. Para mim, esse versículo está apontando justamente esse momento. E a gente vai ver isso ao longo do texto também, que o texto sustenta esse tipo de pensamento. Então, Deus separou para si um povo, e de todo o povo não foram achados íntegros todos aqueles. A gente vai perceber que tem aqueles que são os hipócritas e aqueles que realmente adoram a Deus. Vai haver uma cisão, como a luz incomoda as trevas, por mais que as trevas tenham aparência de luz, a gente vai perceber que as trevas vão perturbar a luz. E Deus vai ser com eles, porque nisso há um propósito, tá certo? Mas, para mim, isso aponta bem esse momento, onde aqui Isis está falando dos fariseus, e eu vou além, Isis. Não só os fariseus, tá certo? Imaginando os fariseus como líderes espirituais, mas o povo também, tá? Parte do povo que não aceitou a ideia de que Jesus era o Messias esperado. Então, ali houve uma cisão entre o povo, e a gente vai perceber que sim, os cristãos vão ser perseguidos. É justamente o que esse texto fala agora. E o que é bacana, né? Vossos irmãos te odiaram, então são as mesmas, é o mesmo povo, né? Vossos irmãos te odiaram e te expulsaram por amor do meu nome. E disseram, esse momento aqui, do disseram, essas palavras, é meio que uma ironia, tá? Deixe o Senhor ser glorificado. É como se eles estivessem sendo irônicos. Oh, saiam daqui e deixe o Senhor ser glorificado. Eles, na verdade, não estavam sendo sinceros, desejando que o Senhor fosse glorificado. Não é bem assim, é porque essa era a retórica dos cristãos, de que Jesus seria glorificado e é glorificado, né? Então, eles perseguiram e falavam isso com um tom de ironia. Deixe o Senhor ser glorificado. Ele, porém, surgirá para a vossa alegria. Aí, Deus falando, sim, o Senhor glorificado Jesus surgirá para a vossa alegria. E eles estão fazendo chacota, zombando de vocês, zombando da minha obra, zombando de mim, esses vão ser envergonhados, tá? Então, para vocês perceberem que realmente tem uma diferenciação. Essa diferenciação não acontece antes do domínio ah, romano, tá bom? Isso não acontece antes do domínio romano. Eles estão lá até brigando, lutando, eles continuam brigando por território, viu, pessoal? Eles vão ter uma tranquilidade, mas toda hora tem um lá se levantando, brigando por território, mas não brigas colossais, como era com os assírios, como foi com a Babilônia, como foi com os edomitas, com os egípcios. Não, não era um negócio muito mais tranquilo, né?
havia, sim, uma certa tranquilidade dentro do reinado pós-babilônico, né? Mas quando chega pós-Jesus, aí a gente vai ter, sim, a cisão mais radical. E até hoje os caras estão divididos, né? Fala aí, Maiana. O barulho tá atrapalhando, o carro do lixo tá ligado ali. Não, não dá para ouvir, não. Eu achei que eu tinha entendido esse versículo errado. E foi exatamente isso que eu entendi. As pessoas que julgam, querem se julgar como Deus, eles deixaram a idolatria, mas só deixaram de sacrificar para outros deuses, porque eles estão se amando, eles estão se endeusando. Inclusive, querem que as pessoas deixem de seguir a Deus, de obedecer a Deus para obedecer a eles. Esses dias eu estava vendo uma pessoa falar e eu olhei assim para cá, eu fiquei olhando. E aí eu, eu pensei certas coisas e Deus falou assim: olha só, o que está saindo da boca dele ou dela pode ser hipocrisia, hipocrisia, mas tome para você, porque se essa pessoa não está vivendo o que está pregando, o problema não é seu. E as pessoas têm a mania de perseguir a outra porque a outra não quer mais fazer o que eles querem, ou por qualquer motivo, porque às vezes nem diz o motivo. Ah, porque. Só um minuto. Ah, porque fulano é assim, porque fulano é assado, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, e vai falando de fulano para todo mundo, mas não tem coragem de chegar no fulano e ajudar, porque eu acho que quem quer ajudar a pessoa vai diretamente à pessoa. Hoje em dia, Jesus veio justamente para isso, para que a gente não precisasse mais de intermediários. E a gente começa a ver esse tipo de coisa, a gente vai passando por certas situações e Deus está vendo tudo. Deus vê tudo por quê? Porque Deus sonda o coração de todo mundo. Tem pessoas que já tem um pré-julgamento, já tem uma fama, e você vai ver que aquela pessoa tem uma fama maravilhosa. Mas será que ela é tudo aquilo que ela fala? Será que o que ela vive é o que ela prega? E eu estava parada, né, observando essas coisas, e o Espírito Santo falando: abstrai o que não presta, porque no final das contas você só vai pagar pelos seus erros. E eu pensando, eu falei sinceramente, Senhor, se eu tiver errada em alguma coisa, eu aceito a disciplina. O Senhor pode me disciplinar, porque eu sei que o Senhor vai me disciplinar para a salvação da minha alma. Eu não sei se as outras pessoas podem falar disso. E aí ocorreu uma situação que a pessoa estava falando da outra e tal. Ah, porque fulano é assim, porque fulano é assado. E eu pensando, e por que que não foi falar com fulano? Outro dia surgiu uma conversa que uma obreira nossa estava indo para a igreja do outro lá. E todo mundo comentando. Eu fui diretamente nela. Vem cá, fulana. Você tá indo para a igreja de fulano de tal? Mas, pelo amor de Deus, eu não sei nem onde fica. E pasmem, a conversa saiu da boca de quem anda com essa pessoa, com essa outra obreira. Eu falei, eu não tô acreditando nisso, não. Ela quem te falou isso, eu falei, não, deixa pra lá, porque não cabia mais a mim colocar a lenha na fogueira. Embora a carne chega treme, né, pra ver um cirquinho pegar fogo. Nunca mais vi uma contenda. E Deus, ele vai justificando as pessoas, porque toda vez que alguém fala mal de você e você tá certa, Deus mostra. Igual ele tá fazendo aqui, ele tá falando, ó, eu vou mostrar quem é quem. Só se dê para Deus, porque assim, quanto mais você se dá para Deus, mais o diabo vai se levantar. Só que o diabo se levanta usando quem era para estar ajudando aquela pessoa. Era, quem tá na igreja, poxa, como é que eu tô vendo uma pessoa se dando para Deus na igreja, um obreiro, um evangelista, seja lá quem for? E ao invés de eu ficar feliz, eu vou estar incomodando, eu vou estar incomodada porque essa pessoa está realmente se voltando para Deus. Eu penso que tem alguma coisa errada. E não é com a pessoa que está procurando se voltar para Deus. E o pior é que dizem, tá querendo se aparecer, tá querendo chamar a atenção do homem, tá querendo. Não, gente, você não sabe o que aquela pessoa passa dentro de casa, o que aquela pessoa passa no trabalho, o que a pessoa passa na família. Ela está se dando para Deus
para não se voltar para o diabo, para não dar ousadia ao diabo de fazer o que ela quer. E as pessoas, ao invés de ir lá ajudarem, não, começa a criticar, começa a fazer isso aí, Deus te abençoe, não sei o quê. Eu nunca vou abrir minha boca para dizer Deus te abençoe para uma pessoa por ironia. Nunca. Esses dias, foi na sexta, não foi que eu falei isso com a senhora? Na sexta-feira, na hora que a senhora saiu com Dona Maria, que eu falei, Deus te abençoe, a senhora parou lá, o que eu falei, Deus te abençoe. Aí, a Rai falou bem assim, mas eu senti ironia de vocês aí, eu falei, não, menina, tu tá doida? Deus me livre de abrir a boca, ainda mais numa sexta-feira daquela, e falar isso com ironia pra pessoa. Ela falou, e nem Dona Lília, eu falei, não, menina, ela fala assim, mas ela me ama, ela me ama. Aí ela falou, tá. Eu falei, é que você sabe que as nossas brincadeiras é muito saudável. E a pessoa, quando tá mal, até isso eu já falei isso várias vezes, a pessoa, quando ela tá mal, você fala um Deus te abençoe, e a pessoa diz, tá me jogando praga. Só que quando você, que nem esses pequeninos aqui que tremem diante da palavra de Deus, tá firme com ele, você não se importa, você não se dá nenhum trabalho de se defender. Outro dia eu fui acusada de tanta coisa, que eu olhei para a cara da pessoa e Deus falou bem assim: cala a boca, que sou eu que te justifico. Você não tem que falar nada, sou eu quem vou mostrar quem você é. Então, quando a gente está com Deus, bem com Deus, a gente não precisa nem abrir a boca para se defender, deixa a má fama vir, porque Deus vai mostrar quem é quem, como o bispo estava falando hoje. Tem muitas pessoas que elas se valem dos frutos não, dos dons. Só que os dons enganam, os frutos não. E tem muitos que entram na obra porque cura, porque liberta, porque faz isso, porque faz aquilo. Deixa de confiar em Deus para confiar em si próprio, sai da igreja, abre outras igrejas e se arrebenta todo e muitas vezes tem que voltar pior do que o que estava. E Deus vem com essa palavra e já alertou. Gente, são coisas que já está escrito de muito tempo, a gente viu lá atrás, a gente viu na frente, a gente vê hoje em dia, mas as pessoas não conseguem entender. E vai assim, ó, repetindo erro atrás de erro. Porque fulano faz, sim. Você vai ver fulano lá na igreja, igual o pastor disse. Porque fulano bebe, você vai ver fulano lá no inferno. Eu não vou ver não, porque eu não vou pro inferno e nem vou ver fulano lá. Segue aí, Mila. Versículo 6. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Eu pesquisando sobre esse versículo, eu encontrei diferentes significados para essa profecia. Alguns diziam que esse pago que Deus estava dando aos inimigos estava relacionado aos hipócritas, né, que perseguiram aos servos de Deus. Outros afirmaram que era uma profecia que foi cumprida durante toda a opressão que Israel sofreu na mão de povos estrangeiros, os romanos, e aí segue até, né, o Holocausto, tudo que a gente sabe da história dos judeus. Outros apontaram para a queda do templo, né, depois de Cristo, e também até para a segunda vinda do Senhor Jesus, né? Eu realmente aqui, eu avaliei que essa voz do Senhor, uma voz do templo, dá pago aos seus inimigos, ela é atemporal. É como se fosse a voz de Deus ainda ressoando e avisando que essas práticas conduzirão vocês a uma condenação. Vocês se tornam inimigos de Deus. Não consegui contextualizar em algum momento. Aí eu deixo para a dona Lina. Não sei porque você acha, né? Não sei por quê. Mas vamos tentar junto, vamos tentar junto. Ó, estou com uma versão aqui que fala assim: uma voz de ruidosa insurreição desde a cidade. Vamos ver aqui a outra versão. Esse é o verso 5. Velho, vai ser para hoje não. Cadê? Uma voz de grande tumulto virá da cidade. Tumulto de um lado, insurreição do outro, tudo apontando para uma bagunça dentro da cidade. Está bagunçado. E aí continua. Uma voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos.
onde essa voz vai estar ecoando, eu não sei, eu ainda botei aqui no meu script. Que voz é essa? No sentido de como será isso? Ele diz que a voz é do Senhor, mas como será isso? Não sei. Haverá sim um burburinho e haverá um momento de justificação, de justiça. Eu nem vejo aqui justificação nesse verso. Eu vejo mais de justiça no sentido de ser derramada a ira, a revolta de Deus. Como isso realmente vai acontecer, não sei, mas acho que você citou 4 situações e para mim todas as 4 são cabíveis, porque apontam de qualquer sorte para todos aqueles que rejeitaram Jesus. Esse capítulo está falando muito sobre isso. Israel e seu proceder para com Jesus, né? A sua aceitação ou não para com Jesus. E aí a gente vai perceber que vai haver essa distinção. Pronto, no verso anterior, o pessoal perseguiu aqueles que adoravam a Deus e buscavam sua salvação através do Messias. Está vendo essa agora uma confusão onde o próprio Deus vai determinar um juízo, um castigo, dá o nome aí que você quiser, para mim tem o mesmo significado. Algo vai acontecer e é da parte de Deus, não é casualidade. É consequência dos atos? É, mas é da parte de Deus que vai acontecer, tá certo? E, sinceramente, Milene, estou na mesma vibe que você, não consigo entender bem qual é o momento, mas para mim todos os momentos que você citou são válidos e até hoje, enquanto a gente percebe que, exemplo, um viciado teve sua chance com Deus, mergulhou nas águas falsamente, voltou para as ruas, acabou sendo morto pelo tráfico. Velho, isso aí para mim brincou com Deus e Deus desceu o juízo. Eu não vejo isso de uma forma só como foi consequência dos seus atos. Na hora que brincou com Deus, enquanto não brincou com Deus, não foi consequência ou era consequência dos atos. Na hora que brincou com Deus, aí já se tornou uma coisa mais delicada, já se tornou pessoal para Deus, tá? Ainda que Deus tenha a intenção de salvar a todos, sabemos que tanto nós sabemos quanto o próprio Deus sabe que nem todos serão salvos, tá? Então, sei. Tanto dentro do templo, né? Uma voz vai sair do templo. Eu imagino que até mesmo dentro das igrejas, né? Dentro das sinagogas, aonde se busque a Deus, vai haver ah, uma voz de alerta, tá? Isso vai acontecer em todos os lugares. A gente viu aí, a gente pode até usar isso aqui como, talvez, como exemplo, né? O tumulto na cidade, lembra lá da Baby Consuelo, lá no meio do carnaval? Bom, Deus está falando, né? De todos os lados, mas depois ele vai dar a devida retribuição. Eu acho legal a gente dar uma olhada aí, ó, no livro de Jeremias, no capítulo 23, que depois de Isaías, vem Jeremias lá pregando, né? Então, Jeremias 23, 24, 24, 23, 2, 23, 2, ele fala assim, ó: portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós espalhastes o meu rebanho e os afugentastes e não os visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós o mal de vossos feitos, diz o Senhor. Eu visitarei sobre vós o mal de vossos. Eu trarei juízo, eu trarei castigo para vocês. E a gente vai ver aqui que são pastores que apacentam, que estão espalhando o rebanho. Não é exatamente isso aqui que a gente viu no verso 5? Que o povo se dividiu e o povo que adorava a Deus, rebanho do Senhor, foi afastado, né? Então, mais uma vez apontando que houve esse racha dentro de Judá e que até os dias de hoje existe esse racha, porque os judeus ainda não aceitaram Jesus como Messias.
Seguimos. Antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que ele viessem as dores, deu à luz um menino. A partir desse verso 7 começa uma metáfora, né, uma simbologia com a maternidade, como se, olhando assim, pela letra, pelo que está escrito, como se fosse um novo, né, uma nova forma de nascimento. E pesquisando mais sobre isso, eu vi que alguns apontavam, né, direcionavam para uma profecia messiânica, foi o que eu também entendi, né? Tem uma outra versão que diz a mesma coisa, né? Agora não é mais para frente, essa aqui permanece igual. Que apresenta que esse versículo pode estar tratando justamente dessa questão da salvação, que é vinda para o povo através do Senhor Jesus, né, e a propagação do Evangelho, porque ele faz um divisor de águas, ele é o único que cumpre a lei, e a partir dele é gerada uma nova aliança. E essa propagação, ela vai gerar como se fosse um novo nascimento a partir dessa obra de Deus, né, que é o plano de salvação em carne no Senhor Jesus, né? E vai se expandir, a igreja do Senhor Jesus vai se expandir para gerar filhos para Deus, né? Através do sacrifício do Senhor Jesus. E a partir do verso 8, se a gente for ver para o que está no verso 8, me parece mais se tratar de Jerusalém, seguindo pelo verso, né? De Sião, fala de Sião, tudo. Aí eu já vi algumas pessoas, alguns estudos apontarem para o reino milenar, né, onde Jerusalém vai ser restaurada, né, e será a habitação dos filhos de Deus. Nós vimos até em alguns capítulos anteriores que as pessoas virão até Jerusalém e ela estará iluminada pela glória do Senhor Jesus reinando, oferecendo a Ele, né, sacrifícios, oferta, o seu melhor, trazendo para Ele. E, e aí, de novo, eu passo para a dona Bíblia. Eu vou pensar igual a Isis está falando aqui, ó, restauração de Israel. Eu penso aqui que, de fato, é aquela saída da Babilônia e eles voltando para Jerusalém. Eu nem diria Israel como um todo, eu falaria realmente de Judá, tá? Ainda que existissem alguns israelitas ali no meio, mas eu apontaria mais para Judá. E ele fala assim, antes que ela entrasse em trabalho de parto. Trabalho de parto implica em dores, vamos concordar? Implica em dores, é sofrimento. Então, é esse momento que eu falo, que eu falei há pouco, que Judá, Jerusalém foi reconstruída relativamente sem grandes problemas. Não houve dores, não houve confusão, não houve conflito. Ah, quando Neemias vai lá e deseja, pô, eu quero restaurar os muros de Jerusalém. Deus cria uma situação, o rei lá, dá lá toda a condição. Vá, meu filho, vá restaurar os muros de Jerusalém. Isso já tinha ido para lá outros, Esdras, Zorobabel já estava lá construindo o templo, o segundo templo, e todo mundo recebeu recursos para isso. Ah, levantou lá, Tobias e Sambalá se levantaram contra judeus. Verdade, eles se levantaram e caíram. E foi o único grande levante que teve. Teve nada demais, entendeu? Eles tiveram, então, bastante tranquilidade. Então, vamos voltar para o texto. Antes que ela entrasse em trabalho de parto, antes que houvesse realmente algum sofrimento, ela deu à luz. Antes que a dor lhe sobreviesse, ela deu à luz um menino. Bom, alguns estudos que eu vi, esse um menino aponta realmente para Judá, que foi a tribo, a última tribo que se segurou lá, né, junto com os levitas e os benjamitas, né, mas eles eram muito menor número, Judá era o número mais expressivo de povo, né, então eles vão lá e recompõem aquilo ali. Não todo Israel, mas eles recompõem aquele quadro ali na região de Judá. Tanto que o resto do que era a região de Israel continuou sendo Samaria, continuou sendo Galiléia, não se tornou, mais uma vez, toda Israel. Né? A gente vai ver que aquele reino continuou dividido. E ele continua no verso 8. Quem tem ouvido tal coisa? Quem tem visto estas coisas? Será que a terra feita para produzir, será a terra feita para produzir em um dia? Ou nascerá uma nação em um dia? Porque
assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz aos filhos. Então, quando a gente vai ver, quando é formada novamente Judá e Jerusalém, não teve dores. Quando foi que houveram as dores de parto? Agora, no final do... No final não, né? Lá no meio do Império Romano. Também não era o meio do Império Romano. O Império Romano ainda durou mais não sei quantos anos, mais, sei lá, uns 500, 700 anos depois, né? Então, não era bem o meio do Império Romano, mas foi um momento tal em que Israel, judeus, tanto que eles são chamados lá de judeus, não são nem israelitas, judeus. Os judeus são severamente perseguidos e eles vão ser expulsos. Lembra que Nero vai incendiar Roma, vai botar a culpa nos cristãos, vai botar a culpa nos judeus, e toda aquela turma lá vai ser extirpada de Roma, né? Eles vão ter que fugir para todas as nações, né? E eu vejo também como a providência de Deus. Enfim, então, a dor, a formação, a luz, a geração sem dores de parto, é esse momento em que saem da Babilônia e retomam Jerusalém. Quando a gente vê depois, no verso 8, assim que entrou em dores de parto, deu luz a filhos, é o momento que a gente já tem os cristãos. Assim que eles começam a ser perseguidos, a gente vê ali, né, depois de Cristo, e inclusive Cristo foi perseguido, né? E a gente vê ali a formação dos discípulos e a formação dos cristãos, que também foram todos perseguidos. Então, imagina aí que no mesmo verso, melhor, em dois versos, né? A gente está vendo dois momentos diferentes, mas sequenciais e sempre relacionados aos judeus, né? Um povo, supremacia deles, né? Judeus. Indo nesse contexto, que a senhora está falando, não, ele ficou muito mais claro para mim a questão do versículo 9. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Ele já chama a reflexão, porque talvez aquele momento de facilidades, né, sem muito esforço, as coisas chegando de mãos dadas, as pessoas ficassem acomodadas, como a gente tem essa tendência a ficar. Quando vem a perseguição, que o Senhor Jesus surge como um divisor de águas e avisa que eles padecerão, os que levarem a palavra serão perseguidos, a gente vê tudo isso. Aí quem está vivendo aquilo pode pensar, oh, como é que diante de um cenário desse somos acusados por Nero de incendiar Roma e somos perseguidos, como é que vai formar esse povo? Isso vai se acabar agora, vamos conseguir sufocar, a gente vai conseguir levar o evangelho, né, para os demais. Então, aí ele já aqui fica muito mais claro isso. Eu vou começar a obra e não vou concluir? Aquele que começou a boa obra, lembrei disso, não há de completar. Então, Deus traçou um plano de salvação, precisa que seus filhos se esforcem, precisa que seus filhos se sacrifiquem, até porque hoje, se as pessoas compararem a igreja primitiva, hoje a tática é outra, né? Voltou essa coisa da acomodação, da distração, não fazer você pensar sobre salvação, sobre nada, porque quando perseguiu lá atrás, a igreja primitiva cresceu, né? A igreja primitiva foi fiel, deu a sua vida ali pelo evangelho. Então, essa tática de perseguir e sufocar não deu muito certo, digamos assim. Então, vamos usar essa tática agora para distrair os cristãos, para que eles não ganhem novas almas para Deus e que também não se salvem, né? Então, para atrapalhar esse plano de salvação, para gerar filhos, atrapalhar, né, essa geração de filhos. Verso 10. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteaste. Vou seguir com a leitura do 11. Por ela planteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Quer dizer que essa Jerusalém, essa restauração de Jerusalém, é o que vai sair o alimento para as outras nações, que vai sair o alimento para os outros povos. Eu interpretei dessa forma. Se a gente for ver logo lá no início, né, quando eles saíram do cativeiro, você tinha ali como a Maria mesmo falou, você tinha aquela Neemias e você tinha Esdras, que você tinha outros que estavam ali naquele trabalho sincero da reconstrução do templo, da construção da cidade, aí fomos avançando, mas talvez nesse caso aqui,
eu já associei mais a parte do... Eu gosto do milênio. Eu vejo muito Isaías. Eu me lembro de uns versos, um capítulo que eu meditei, aqui eu não vejo o milênio, eu vi o milênio, e aqui eu vejo também, porque para sair de Jerusalém e dar o teu do melhor para o povo, é uma Jerusalém restaurada, eu já vislumbro isso, já quero estar lá, eu quero chegar lá. Então, tudo eu vejo isso. Mas sabemos, né, que antes de chegar a isso, há perseguição, tem o anticristo, ele vai estar ali em Jerusalém, ele vai estar uma Jerusalém corrompida, já estou indo para outro, mas é o que... Então, o Senhor Jesus, em mão de ferro, vai para restaurar ali, para fazer logo uma limpeza, e ali vai ter a glória dele reinando, e dali vamos sair para pegar e mostrar essa glória e trazer outros para perto. E nos versos seguintes, né, quando a gente vai avançando aqui. Então, há É. um simbolismo. Sim, Ah, pode falar do... Não, pode A, falar, a, Gabi. a gente pode até identificar, sim, também, como esse simbolismo do reino messiânico, mas eu penso que realmente o texto está falando dessa restauração inicial de Jerusalém, e que é para todo mundo ficar alegre. A gente vai ver isso até, eu acho que o verso 14, até o verso 15, até o verso 14, isso. A gente vai ver que Deus está dizendo, ó, se alegrem porque Sião está sendo reconstruída e todo aquele que voltar para Sião vai ser alimentado. E, bom, o que acontece, né? Para algumas aqui não participaram de muitas meditações a respeito lá do livro de Reis e tal, mas a gente vai perceber o seguinte: muita gente, tanto de Israel quanto de Judá, vão ser dispersos, vão sair de seus reinos naturais, da terra de Canaã, que foi dada por Deus, etc. Vão sair daqueles lugares e vão ser dispersos entre outras nações. Vamos imaginar que a Babilônia, a Síria, eram grandes nações que acomodavam, comportavam outras nações, outros impérios menores, né? Eles iam englobando várias cidades, vários estados, vários países, vamos dizer assim, vários países, tá certo? Vários reinos. E quando eles vão fazendo isso, aquele povo que eles conquistam, eles imediatamente enviam para uma outra nação que já foi conquistada por eles. E aí eles ficam fazendo essas trocas de nações justamente para quebrar a força daquele povo, quebrando seus costumes, separando as famílias, criando divisão, tirando eles dos hábitos de adoração aos seus deuses, naqueles lugares que eles entendem que são sagrados, e aí eles vão tirando, vão minando a força daquele povo, fica muito mais fácil escravizá-los, tá certo? Então, isso aconteceu também com Israel, com Judá, e quando acaba o cativeiro da Babilônia, obrigatoriamente também acaba o cativeiro da Síria. Por quê? Porque a Babilônia englobou a Síria também. Então, os israelitas que estavam dentro da Síria estava também dentro da Babilônia. Isso é fácil de entender, né? Porque quando a Babilônia ela cresce imperiosamente, ela abarca também o reino da Síria. E dentro da Babilônia, a gente agora vai ter englobado tanto os israelitas quanto os judeus. Acaba o cativeiro da Babilônia. Todos esses voltam para Jerusalém? Não. Mas o que Deus está falando, vocês que voltarem para Jerusalém, vocês vão ser alimentados. Essa terra vai voltar a produzir. Isso aqui vai ser novamente o lugar que emana leite e mel, patati, patatá. Dá para a gente espiritualizar e, poxa, isso aqui remete demais ao reinado messiânico? Claro que sim, sem sombra de dúvidas, tá? Descreve muito bem como vai ser lá no futuro. E o que que Deus está querendo, então? É justamente que esse povo entenda, tenha uma prévia do que vai ser lá na frente. Né? Então, olha, vocês estão saindo da escravidão, a gente hoje saímos da escravidão do mundo, do pecado. Estamos saindo e vamos para essa nova Jerusalém. E esse povo aqui, a mesma coisa, vocês estão saindo do cativeiro da Babilônia, da escravidão da Babilônia, e vocês agora vão entrar novamente em Jerusalém. E olha só, vocês vão ser super bem tratados. Ele dá uma palavra de estímulo: todos vós voltem para Jerusalém. Mas, enfim, nem todos voltam, tá, pessoal? Muita gente continua vivendo as suas vidas por lá, se perdem por lá, tá certo? A gente vê que o próprio Neemias, ele se demora lá na Babilônia. Não é mais Babilônia, agora é Império Persa, mas ele fica
como copeiro lá do rei. Depois que ele entende que ele tem um chamado, uma missão, ele volta para Jerusalém. Tá bom? Então, muita gente ficou, muita gente veio, mas o que Deus fala, olha, quem voltar vai estar sob a minha proteção, vai estar sobre a minha tutela. Tá? É o melhor lugar onde a gente pode estar, tá? Debaixo das asas de Deus. Fala, Maiana. Maiana? Maiana deve estar com dificuldade lá, Milene. Retome aí depois ela volta. É. Versículo 12. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Então, indo como Dona Leila, vou deixar essa parte é, de Judá restaurada, Israel restaurada logo após o retorno do exílio, tudo, porque realmente esses versos para mim falaram muito mais do Reino reino messiânico. messiânico, me falaram muito, porque, claro, se a gente for comparar o que eles viveram, cativeiro, e viver um reinado muito mais de paz, mesmo com aqueles desafios que sempre tem que existir, mas como a senhora mesmo falou, não tinha mais aqueles conflitos, né? Eles conseguiram fazer a cidade prosperar, fazer a nação crescer, os povos se voltarem para sua terra, quem quis voltar, então encontraram uma nação que veio a prosperar e que lá na frente prosperará mais ainda. Só fazendo uma observação, se a gente vai ver hoje, Israel está em guerra, você está vendo aqueles ataques todos, e toda vez que passa no jornal que mostra aquele mapazinho de Israel pequenininho, o pessoal formiguinha, e aqueles povos inimigos todos em volta, quer matar, quer. Eu fico, Deus, é só o Senhor mesmo, porque não tem lógica humana que explique aquele toquinho de terra tá ali, atacando, destruindo os vizinhos, e todo mundo ali com medo. É um povo separado, realmente. E Deus deixa muito claro isso, até nos tempos de hoje, quando a gente assiste um telejornal sobre como Israel é preciosa, é realmente o dízimo, né, da salvação da humanidade, saiu dali mesmo, não tem jeito. É, e aí continua com o simbolismo que pode fazer esse paralelo, sim, com o reinado de Deus, com o reinado do Senhor Jesus no milênio, né, que Deus promete paz, promete prosperidade, rios de paz, né, nações, quando fala aqui dos gentios, é como se as nações fossem, né, para Jerusalém, né, os outros povos, e Jerusalém acolherá, né, esses outros cidadãos. Aqui já, esse verso já é específico mesmo do reino messiânico. É, É. Quando ele e é o que aponta para os gentios, não tem o que discutir. E ele vai acolher, né? Por quê? Porque os gentios aceitarão, né? Somos nós que aceitamos, que estamos aqui, enquanto lá tem um monte que não acredita, a gente está aqui acreditando, né? Ô, glória, que privilégio, né? E então é essa promessa do que nos espera que tem que nos dar ânimo, nos fortalecer para a gente seguir firme, porque a promessa é linda mesmo, né? É uma transformação assim total. Verso 13. Como alguém a quem consola a sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos sereis consolados. Né? E aqui já é o próprio Deus dizendo que vai consolar. Né? Deixou de ser o destaque de Jerusalém, passou a ser o próprio Deus, ele sendo a mãe, ele sendo o zeloso, o cuidador, o que vai prover. Né? Aqui não tem como não pensar que é o milênio, que é aquela separação, aquela glória, a Nova Jerusalém. E aí lembra do Espírito Santo como consolador, nos fazendo testemunhas dele. E aí vai longe, eu fui longe aqui, fiquei tanto nesse versículo que não temos tempo para também ficar aqui. Então, que alguém quiser complementar, Dona Lília, fique à vontade. Não, pode Vamos seguir. seguir. 14. E vos vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ela se indignará contra os seus inimigos. É, nesse versículo, na outra versão, não tem muita diferença dessa que eu li, não. Então, é esse mesmo verso caso. Então, é como se Deus seguisse animando o seu povo, o povo sincero,
das promessas de um novo reino, de uma promessa de consolo, de renovação, uma promessa de uma terra melhor, digamos assim, para você viver, mas que os inimigos não deixarão de sofrer, de provar da ira de Deus. Então, é por isso que eu disse que esse capítulo ele caminha com a salvação, mas a justiça. Essa dualidade está sempre aparecendo. Deus está ali com a promessa, está ali com o consolo, está ali com a Jerusalém restaurada, nova terra, novo céu, tal. Mas vem o castigo ali, porque caminha junto, porque a gente está sempre fazendo uma escolha, ou com ele ou está com ele, né? Não tem outro lado, não tem em cima do muro. Você tem que escolher um lado. Então, esse mesmo lado vai caminhando aqui em torno dos versículos. 16. Não, 15. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Aqui já estamos vendo justiça. Já é justiça aqui que Deus já está anunciando. E aqui a gente pode até imaginar a segunda vinda do Senhor Jesus, né? Já claramente aqui nesse versículo 15. E no 16 diz: porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Aqui a gente tem que tremer, tem que dar muito temor na gente diante disso, né? Porque a gente vê ao longo do Novo Testamento o Senhor Jesus ali, manso, e no meio dos pecadores, e falando de salvação, do amor de Deus, da glória, tudo mais. Esse aqui é o da justiça, diferente, é um outro momento, e esse livro de Isaías, em muitos momentos, me fez lembrar, porque às vezes a gente fica muito nisso, né, na misericórdia de Deus, Senhor Jesus, tudo mais, aí vem o momento da justiça, a gente tem que estar naqueles que serão justificados pelo sangue do Senhor Jesus, para não passarmos pelo julgamento. Aqui seríamos merecedores se não tivéssemos nos arrependido e aceitado o sacrifício do Senhor Jesus. E aceitar até o fim, né? Porque a gente aceita agora, mas tem que aceitar até o fim, senão não tem. A gente vai para o lado do muro, que é o lado da condenação. É que aqui diz: os mortos do Senhor serão multiplicados. Esses eu imagino que são aqueles que rejeitaram o Cordeiro, que rejeitaram o sacrifício, né? Colheram, infelizmente, o que plantaram. Verso 17: os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após outros, os que comem carne de porco e abominação, e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. A outra versão diz assim: serão consumidos juntamente, diz o Senhor. Aqui já está justamente daqueles que serão condenados. Aqui já não fala mais dos justificados e aqui já fala do julgamento, né? E é uma exemplificação de hipocrisia, né? Um caminho de rebeldia, de desobediência, vão conduzir à morte, que é a segunda morte, que é uma escolha daqueles que inevitavelmente não escolheram, né? Não se renderam ao Senhor Jesus e enfrentarão o julgamento de Deus. Esse aqui é o momento onde a gente vê, por último, a idolatria, mas não é a idolatria de Israel. Aqui são dos gentios que não aceitaram Jesus. A gente vê aqui mais uma divisão. Quando no verso 12 ele fala que a glória dos gentios, como um córrego, irá fluir em Jerusalém, ele começa a apontar para um reino messiânico. Não tem o que discutir. Então, lá não vai ter só judeu, não vai ter só Israel, vai ter gentio que aceitou Jesus. Mas a gente sabe que vai haver muito povo que não vai aceitar Jesus, que não vai se submeter a Deus, que vão estar sob o domínio do anticristo, e enfim. Então, são justamente essas pessoas que ele está pontuando aqui agora. Não é povo de Israel. Aqueles que se santificam e se purificam, como é que eles se. Israel não se santificava e não se purificava assim. Quando Israel eles cometiam a idolatria, eles não estavam lá procurando purificação, santificação. Eles estavam procurando prosperidade, fertilidade, ganhos no seu campo, entendeu? Eles estavam procurando isso aí.
Eles não estavam procurando purificação. A gente vê aqui que esse povo está procurando santidade e purificação. Impossível ser Israel. Israel sabia que purificação é só através de Deus e dos rituais de Deus. Esses rituais aqui não são os rituais que Deus havia determinado, tá? Então, quando ele fala aqui no verso 16, porque pelo fogo e pela sua espada o Senhor pleiteará com toda a carne, está expandindo, sair de Israel e agora estou indo para o mundo. Né? E quando ele vai para o mundo, ele fala: e os mortos pelo Senhor, pelo Deus, os mortos pelo Senhor serão muitos ou se multiplicarão. Então, aí vem aqui esse grupo, tá certo? Mas, por favor, não confunde com Israel novamente, com essa ideia de que Israel sacrificava a ídolos, não sacrifica mais. Então, essa turminha aqui, que come carne de porco, judeu não come carne de porco, até mesmo quando eles sacrificavam a outros deuses, eles não se davam ao crime de comer carne de porco. Por quê? Porque Deus disse para não comer carne de porco. Então, essa turma aqui, que tem essas práticas, é realmente um povo idólatra de todas as nações, de toda a carne. Tá certo? Entende isso aí? E vão se lascar. No verso 18, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Eu aqui já lembrei do tribunal, do trono de justiça ali, do juízo de Deus, as ações ali para passar pelo seu julgamento. E Né? mais uma vez, sem te interromper, já te interrompendo, eu conheço suas obras e os seus pensamentos. Mais uma vez, aquilo que a gente viu nos primeiros versos. Ele conhece as obras e conhece o que está no seu interior. Se realmente o que você está fazendo é de entrega, é por amor a Deus, é por obediência, por reverência, por respeito a esse Deus, por gratidão, ou se você está fazendo para se exaltar, para ser exaltado pelos homens, né? Então, mais uma vez ele fala, conheço suas obras e seus pensamentos. Vou te dar de acordo com o que você merecer. No verso 19: E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, Flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Aqui eu já vejo a propagação do evangelho às outras nações, alcançando os gentios, alcançando os outros, os outros povos, né? Levando a palavra. Hoje podemos considerar o Espírito Santo nos fazendo testemunhas para levar o Evangelho aos confins da terra, cumprindo a ordem que o nosso Senhor nos deu. Não entendi se tratar do período do milênio, apesar de ter visto alguns falarem sobre isso. Pesquisando Tarsis, aqui, como a Bíblia fala, esses locais, talvez foi colocado aqui justamente para remeter locais distantes de diferentes culturas, porque Tarsis é Espanha, Lude são povos africanos, Tubal, Ásia Menor, para mostrar que não houve limites, né? Que a palavra de Deus chega a todos os lugares. Ana Lília? Me permita um minuto. Primeiro, Isis é ridícula, velho. Ela disse que vai parar de comer bisteca. Não, essa Isis é ridícula. Ó, vamos voltar. O 18 ainda, a gente acabou indo para se inclinando para um entendimento de que realmente aqui é o juízo final. E poderia ser, não tem problema, cabe perfeitamente, mas não é não. Essa galera aqui são aqueles que estão sendo separados para evangelizar, tá? Então tem uma parte que vai ser separada para evangelizar. E aí ele fala: eu colocarei um sinal entre eles. Entre eles quem? Entre esses aqui que Deus reunirá, tá certo? Então ele vai colocar um sinal, eu imagino que seja o próprio Espírito Santo, não sei se haverá algo mais, é possível, pessoal, mas até mesmo há uma promessa de derramamento do Espírito Santo, do selo sobre os judeus no final da grande tribulação, e sim, é um sinal, e que eles poderão
nesse momento, pode ser, tá? Eu não tenho certeza, mas pode ser que nesse momento, esses judeus, eles estarão indo a todo o mundo falar da salvação, tá? Há essa possibilidade, é factível, como pode ser também simplesmente aqueles que já se converteram, os cristãos que se converteram, e esse não ser necessariamente o momento da grande tribulação, ser o momento que estamos vivendo hoje, tá bom? Então, cada um que vai se converte, vai em algum lugar, vai em uma cidade, uma região, um país, vai no seu trabalho, vai na sua escola, vai em algum lugar e você vai falar de Jesus, tá certo? Então, seja como for, todo o mundo vai ter acesso ao Senhor Jesus. É isso que ele quer apontar, tá certo? E eles anunciarão minha glória entre os gentios. Então, esse é um povo separado, tá certo? É um povo separado que pode ser dos judeus e pode ser hoje a igreja, tá? Pode ser os judeus do tempo do final da grande tribulação e o momento da igreja agora. Aí nisso faz muito sentido para a gente ver essa parte quando diz que verão a glória. Então, a glória é que você, é justamente isso, você vai ter um selo da glória de Deus para que você possa ganhar, né? Almas, e aí vem para o 20, né? Que o 20 diz justamente: trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações. Podemos entender aqui os irmãos, os judeus, que, né, se converterão, como pode ser aqueles que aceitaram o Senhor Jesus e se tornam nossos irmãos, né? Vão estar no reino, vão ser filhos de Deus, né? E trarão a todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, trarão o meu santo monte a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. As ofertas que serão trazidas agora são almas. Isso é muito lindo, né? Muito, muito, um verso muito lindo esse 20. 21. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Aí, dona Lília, pensando nisso no 20, que seriam judeus e que trariam até outros que se converteram, é como se, como a senhora falou, né? Não é mais judeus e gentios, agora é povo de Deus. Como se tivesse uma única identidade. E desses poderiam ser tirados sacerdotes e levitas para servir. Eu achei isso muito lindo. É como se algumas coisas que fossem exclusivas dos judeus não fossem mais, agora é dos meus filhos, é todos, eu vejo como um único, não tem mais essa distinção de raça, não tem mais essa separação, um povo único. Então, como eu li no texto, o sacerdócio será universal, aplicável a todos os sábios, os salvos, né? Então, os salvos serão sacerdotes, né? Deus pode escolher um deles, escolher alguns para sacerdotes separados ali para servi-lo, mesmo não sendo judeus. Eu achei isso muito bonitinho, como eles falam aí. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aqui já está falando de salvação, de vida eterna, os novos céus e as nova terra, depois que passar o milênio, depois que houver o juízo e vai descer a nova Jerusalém, né? A cidade eterna, e nós estaremos eternos, nossa posteridade, em nome do Senhor Jesus, que os nossos, que nós ganharemos para Deus, estará lá também, junto com o nosso nome. E será que desde uma lua nova até outra, desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Não haver mais, eu entendi que não haverá mais dia para você adorar como tem lá os judeus, um dia para isso, um dia para nada. Todo dia a dia, a gente vai voluntariamente, agradavelmente, com muito prazer, estar adorando a Deus constantemente, adorando ao Senhor Jesus constantemente. Não tem mais aquelas regrinhas, é tudo muito natural. E sairão e verão os cadáveres. Aí também termina forte e pesado, né? E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. Enquanto aquilo que eu falei que me marcou nesse capítulo 66, a salvação e a condenação caminhando juntos. Então, enquanto aqueles desfrutaram desse privilégio, outros estarão entre os cadáveres dos homens que rejeitaram.
dos que escolheram seus próprios caminhos, que não se submeteram a Deus, não aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus, seguiram pela própria vontade. Interessante, né, velho? Ele não termina com a palavra de esperança, ele termina com a palavra de juízo. É mais importante a gente ser alertado do que ser esperançado. Que coisa, é interessante, interessante. Pois bem, pessoal, na última meditação a gente não pôde compartilhar nada. Nós já extrapolamos aqui nosso tempo, mas como é o último livro, ou melhor, o último capítulo desse livro, vamos nos permitir ficar aqui pelo menos mais alguns poucos minutos. E se alguém tem algo mais a acrescentar, algo mais a falar, algum outro entendimento, por favor, compartilhe. Adriana, faz muito tempo que você não aparece aqui com a gente. Diga aí, fale para a gente o que ficou para você, de todo o livro de Isaías, se for o caso. Não, você abriu e fechou de novo, não entendi nada. Fechou de novo. Adriana sendo Adriana. Aí, isso, pronto. Pô, mas tá baixinho, não tô te ouvindo. A tela tá meio barreada. Tá ouvindo agora? Tá muito baixinho, Adriana. Poxa, tá com todo o áudio aberto. Gente, não tô ouvindo. Alguém tá ouvindo? Tá ouvindo? Então continue, Adriana, continue. Olha, como a gente já falou anteriormente, que o que mais para mim ficou e enfatizou foi que Deus nos alcançou, né? Então, a promessa foi feita para os judeus, mas nós fomos alcançados. E, de uma certa forma, fazemos jus a, a esse evangelho, né? De levar a verdade, de levar a palavra, de falar de Jesus sem ressalva, sem medo, né? E o que nós temos hoje com o livro de Isaías, que a gente, né, sabe que é uma mini Bíblia, que é o profeta maior que na Bíblia, que teve essa interação direta com Deus para nos alertar, a gente vê isso lá no final, né, em Apocalipse, mas para nos alertar e dizer que nós somos escolhidos, né? Quando a gente vê no Novo Testamento que Pedro só queria pregar para os judeus, Deus foi lá, suscitou Paulo para que Paulo viesse pregar para os gentios, ganhar essas almas, mas tudo já estava escrito, né? Com coisas que não foi assim de uma hora para outra. Foi foi Deus já sabia qual seria o futuro. Deus já sabia o que seria, o que iria acontecer. Ele já sabia que o filho dele seria rejeitado. Ele já sabia que todo, vamos dizer assim, o enredo de Novo Testamento se iria dar nessa condição de nós, gentios, sermos alcançados por Deus através do Senhor Jesus. Que também no Velho Testamento, quando a gente lê a fundo, a gente vê que tem pessoas que não eram da tribo, que não fazia parte daquela genealogia e se convertia, como Raabe, né? E tantos outros. Então a gente vê que o amor de Deus alcançou a todos. Agora, cabe a nós, seres humanos, se, se deleitar nesse amor, né? Estar com esse amor, porque fala-se, como o Milene botou bem aí, hoje o gospel, o evangelho é muito amor, paz e amor, mas a gente sabe que Deus é justiça. Então, nós que lemos, nós que ouvimos a palavra, nós temos que ter consciência disso, de não nos influenciar no evangelho fake, né? Eu gosto de dizer essa palavra, né? Mas é um evangelho falso. Então, a gente tem que
se conscientizar. Eu vou falar uma coisa, ontem mesmo eu fui levar meu cunhado na igreja, né? Ele está muito debilitadinho, e aí eu disse, poxa, e o Espírito Santo vem me cobrando isso há uns dias, vem me cobrando, me cobrando, me cobrando. Aí eu disse, não, eu vou lá. Não, minha irmã me ligou e disse assim, olha, podia dizer que eu queria levar na terça. Ela, não, só pode ser quarta-feira. Eu disse, tudo bem, vou quarta-feira. Peguei, aí ela, quando foi de manhã, ela me mandou mensagem assim, não, você vem mesmo? Eu disse, olha, eu me preparei para quarta-feira dar essa prioridade a ele, para levar, porque eu tenho certeza que se ele tivesse condição de pegar um carro, um Uber, ele iria sozinho. Ele não ia precisar que ninguém o guiasse, que nesse momento ele está precisando ser guiado. Aí eu já tinha pedido à minha sobrinha, gente, não deixe ele na frente da televisão. Assim, porque bota ele fica assim uma planta na frente da televisão, só assistindo aquilo que elas colocam. Então, bote a Bíblia para ele ouvir. Ele não está lendo mais, porque ele não está mais assim enxergando. Bote a Bíblia para ele ouvir. Bote coisas da igreja. Não quer botar da igreja universal? Pode falar? Bote de outra denominação. Necessariamente você não precisa, porque Deus vai fazer a obra dele. Aí, tudo bem, levei, fui naquela igreja ali do Tijolo, que é mais perto da casa deles. A pessoa conversou. Se vocês vissem o semblante dele, quando eu cheguei lá, disse, Cunha, eu vim levar na igreja. Imediatamente ele se levantou, a moça foi vestir. Aí eu disse, você tá com saudade de ir na casa de papai? Ele, com a cabeça, dizendo que estava. Então, a alma dele, de uma certa forma, está sedenta. Mas só que ele não tem no convívio dele lá, e que eu não posso todos os dias sair da minha casa para ir lá levar ele. Pessoas que se disponham a levar. Porque também não pode chegar e jogar ele dentro da igreja e sair e largar ele lá, né? Então tem que ficar com ele. E eu vi a vontade, o pastor falando, ele ali com os olhos dele estão todos estofados para fora, então ele olhando assim, o pastor fez uma oração, e aí falou, né? Conversou, e ele balançando a cabeça. Eu sentia dentro dele que ele estava feliz que ele estava ali. Então, são almas. Aqui, Isaías, ele está proferindo para tanta gente, para aquele povo que estava cativo, para aquele povo que estava migrando, né? Como a gente já leu, Daniel também, outros livros que também falam da mesma situação que o povo estava vivendo. A gente não consegue nem ver só isso esses milhões de anos. A gente vê nos dias de hoje, tem muita alma sedenta, e tem muita alma sedenta que não quer ser guiada, porque muitas pessoas hoje têm medo de ir para a igreja. Domingo eu estava falando com uma moça lá na igreja, falando assim, as pessoas têm eu nem lembro a palavra que eu usei mais, né? Mas eu vou dizer assim, uma vergonha, não sei a outra palavra que eu posso usar, de ir na Igreja Universal. Ai, pode? Eu que esqueço. E por quê? Porque não é uma igreja, eu não estou engrandecendo a Igreja Universal, mas eu estou dizendo assim que não é uma igreja qualquer, sabe? A palavra, é pela palavra que é proferida ali dentro, é pela palavra que é dita ali dentro. Você vai na igreja, você vê vida. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu já fui de outra denominação e eu tenho propriedade em dizer isso. Tem vida. Você adentra a Igreja Universal, você sente a presença de Deus. Você sente que Deus está ali. Você sente. Agora, tem algumas pessoas que entram na igreja, mas assim, não se entregam, não entra com sinceridade, porque a pessoa que se chega a Deus com a sinceridade de seu coração, ela alcança o favor de Deus, porque Deus nos faz
favor de nos conceder a presença dele, de nos conceder o amor dele. Porque nós não somos nada, gente. A gente não é nada. A gente, acho que foi Isaías mesmo que a gente leu, né? Leu que aonde é que está este lugar que possa Deus se consultar? Quem é esse a quem Deus pode se consultar? Quem é esse que Deus pode pedir conselhos? Não existe, não existe. Esse é o próprio Deus. Esse é o próprio Deus. Então, a partir do momento que a gente se entrega, como Isaías fez, né, que se a gente olhar lá do começo, ele olha, ele fala para Deus o quê? Eu sou um homem que vivo no meio de um povo impuro, meus lábios não têm condição de pregar a tua palavra. Então, a mesma coisa somos nós. Quem somos nós? Deus nos escolheu, porque pela nossa vontade, pela nossa carne, nós estávamos no mundo. E como Milene, foi você, Lília, que falou aí, sobre essa história do carnaval, mas muitas pessoas se alertaram. Pode ter sido assim, uma coisa assim, eu senti que muita gente, assim, pode ter sido momentâneo, né? Momentâneo, porque quando a pessoa quer mesmo, ela desiste de qualquer coisa. Porque eu não acredito que uma pessoa que tem Deus, vai estar num carnaval, vai estar na festa da carne, vai estar lá como é que diz? Na iniquidade? Não. É outra palavra aí. Na concupiscência. Eu acho essa palavra bonita, mas não sei dizer muito bem, não. Concupiscência da carne. Fazendo a vontade da carne. Então, eu acho que uma pessoa dessa, Deus ali não está, né? Mas ela falou ali e foi um alerta. Quem tem ouvidos que ouçam, que o tempo ele está se abreviando, o tempo ele está se diminuindo. Tão certo que o calor está tão grande que parece que a gente está encostado com o sol. Então, é o que fica para mim, né? Nós fomos alcançados através da misericórdia de Deus, dando o seu filho, né? Que eu nunca vou esquecer, de lá quando a gente leu, acho que foi Lucas, que Jesus vem, a mulher vem pedindo a ele, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, cura minha filha. E Jesus fala assim, que queres, mulher? E a mulher responde para Jesus, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. E ali ele vê fé. A fé, a gente vê vários, vamos dizer assim, testemunhos no Novo Testamento de pessoas gentios, né, que não eram judeus, que professavam uma fé muito maior do que aqueles até que andavam do lado de Jesus. A gente vê, tem vários testemunhos desse dentro da Bíblia. Então, por que Deus deixou aquilo? Por que deixou escrito? Para que nós soubéssemos, vocês também serão alcançados. Falei demais. E agora, pode entrar aqui. Você tem ódio, está desligado, Lília. Rapaz, eu dando uma de Adriana, tá repreendida em nome de Jesus. Isis, fala aí, Isis, você tá doida para falar? O texto falou muito comigo, mas o livro todo, salvo engano, é a primeira vez que eu escuto a vontade de Deus nas suas próprias palavras. Várias vezes o texto diz assim: o Senhor Deus diz, e não o Senhor Deus disse, pelo menos para mim. Salvo engano, né, da minha memória, mas é a primeira vez que eu escuto a voz de Deus, as palavras de Deus nas suas próprias palavras. E identificar o estilo de linguagem de Deus é muito
É muito interessante que ele tem me parece, esse humor um pouco ácido. Ele brinca aí com as palavras, mas a todo momento nos alertando, nos exortando, deixando claro o que ele quer de nós. Ele não quer muito, não. Ele só quer um coração quebrantado. Não adianta as práticas religiosas se o coração não for convertido. Isso é muito forte. É um coração convertido, porque ele sonda não só o nosso comportamento, mas principalmente o nosso coração. É esse coração que a gente tem que guardar, que tem que cuidar, muito mais do que, sei lá, devolver o dízimo. Um exemplo, né? É o coração, que a primícia tem que vir no coração. Deus como primícia em primeiro lugar. E aí vai reverberar também no dízimo, também no seu comportamento, também no seu vestir, no seu falar, mas é o coração. E a gente tem visto muito, eu não sei se é hipocrisia, mas pessoas que estão na fé, mas que não creem em Deus. Já repararam nisso? É cristão, mas não crê em Deus. Não crê que Deus é poderoso. Ele diz: Eu sou poderoso. Por acaso, poderiam vocês fazerem um templo para mim, um lugar para morar? A terra, para mim, é o lugar de descanso dos meus pés, né? Porque eu não sei a palavra desse negócio, está? Não lembro. Mas ele traz todo momento que ele é grande, que ele é poderoso, que ele pode restaurar uma nação em um dia, e a gente não acredita que ele possa, sei lá, resolver uma pequena tribulação minha, que ele não possa curar uma dor, que ele não possa restaurar a saúde. Eu lembro muito do Dri falando do cunhado dela. Por Deus, eu peço perdão, mas eu achei que esse homem já tinha morrido. Eu achei, porque tinha morrido uma pessoa, que Dri foi para o enterro, eu achei que ele já tinha. Mas a gente vê que a vontade é de Deus. Se for da vontade de Deus, ele vai enterrar muita gente. Poderíamos até nós irmos antes que ele, porque o cálice da vida e da morte está na mão dele. E hoje eu estou vivendo algo muito assim. A mãe de uma amiga está acamada, teve uma piora significativa, e são 9 filhos. E os filhos são cristãos, mas não crê que Deus pode curar ela. Ela só tem 78, 79, perdão. Não tem nem 80 anos. Eu vejo idosos de 100 e poucos anos dançando e tomando cachaça. E será que ele não é capaz de curar? E eu vejo a minha amiga nessa luta, sabe? Dependendo do susto, que é pior, a gente sabe, buscando para a mãe dignidade nos seus últimos dias. E os irmãos, o irmão tem a coragem de dizer, crente, a coragem de dizer, você está prolongando os dias de minha mãe, ou você não tá deixando minha mãe descansar. Como se a gente pudesse meter uma faca no peito da criatura, ou como a mulher de Jó, abandona seu Deus e morre. Como se fosse da nossa vontade, como se a gente pudesse deliberadamente desejar a morte de alguém, achar que alguém já não está mais apto para viver, sabe? Isso é muito duro, porque eu acredito que o amor, acredito não, aprendi com Jesus que o amor é sacrifício. E tudo que a gente pode fazer pelo outro, não é dizer eu te amo, é, é praticar o amor. Acho que o amor para Deus é essa prática. Que não é só rituais, é o coração, é o que você faz pelo outro, é como você enxerga o outro, é o amar o outro como a si mesmo. E eu me surpreendo ainda com as pessoas não acreditarem que Deus pode curar. Pelo menos eu já fui curada e eu creio muito nele, mas tem gente que não crê mais em Deus, que acha que ele não pode curar. Eu respondi até um pôster, o cara falando, porque a igreja se junta para colocar um ar-condicionado, mas não se junta para pagar a cirurgia do irmão. Eu respondi lá no post, porque Deus cura. Porque a gente não precisa fazer vaquinha para a cirurgia do irmão, a gente só precisa orar.
para que Deus tire o câncer dele. E vai ser uma cirurgia muito mais perfeita porque é das mãos de Deus. Mas ele nos honra para que a gente possa honrar a igreja. Mas essas ignorâncias irritam a gente, mas a gente tem que responder com sabedoria até essas coisas. Mas eu tenho percebido muito, diz que o amor tem se esfriado, mas a fé tem se esfriado. Se apegando a rituais, se apegando a certas coisas, e esquecendo do tamanho do nosso Deus. Eu acho que esse texto nos mostra isso. Além da sua vontade, além de tudo, mas nos mostra o tamanho do nosso Deus. Ele faz questão de dizer quem ele é, de se mostrar para nós como grande, como poderoso, mas ao mesmo tempo com as mãos estendidas para a gente. A todo momento ele quer, ele nos deseja, ele quer que a gente o ame, assim como como ele nos ama. Ele nos ama, ele quer nos salvar, mas a todo momento ele disse que ele é amor, mas ele também é juízo. Em certo momento vai chegar a hora da justiça. E todas as injustiças que a gente vê na terra, e as pessoas acham que estão muito confortáveis na sua maldade, na sua perversidade, de que aquilo vai se perpetuar e que aquilo não vai ter um retorno, Deus disse que vai ter. Que até esse tempo que ele permite é um tempo de amor, é um tempo que ele exorta, que ele diz a vontade dele, que ele dá oportunidade de conversão, mas as pessoas estão abrindo mão dessa oportunidade, e um dia a porta vai se fechar. E aí vão ficar do lado de fora, fora dos portões, e a gente regozijado, tô comendo churrasco, festejando, tendo. Eu estava conversando com meu filho isso hoje. Qual animal que ele queria ter como animal de estimação. Quando chegar o momento, esse momento que a gente viveremos em comunhão, ele disse que queria ter o quê, mãe? Que animal você disse que queria ter? A gente estava conversando. Isso que é uma onça, alguma coisa assim. Eu disse que queria ter um tigre. E a Bíblia diz que o leão ia pastar como boi. Realmente serão animais de estimação ali, todo mundo junto, vivendo em comunhão. E a nossa fé, a nossa esperança é que esse momento vai vir. Independente do tempo, independente do mundo, independente dos laços do capeta, vale a pena ser fiel, vale a pena estar no caminho dele, vale a pena servi-lo, vale a pena porque ele é fiel. Assim como ele é fiel ao povo de Israel, até os dias de hoje. E a gente consegue ver na história de Israel que a fidelidade de Deus, muito mais do que a fé do povo, muito mais do que o comportamento errôneo, a gente consegue ver que Deus é fiel a essa aliança, e essa aliança é eterna e perpetua até os dias de hoje. É isso. Tá fechado, não precisa. O microfone está fechado. De novo. Pô, quando a Adriana vem assim, fica contaminando a gente. Sim, então, já deu, já passou de meia-noite. Vamos encerrar por aqui. Extremamente gratificante ter meditado com vocês esse livro, tá certo? Ansiosa pelo próximo. Vigília, só Deus. Não, hoje não. Mas, Milênia, indique alguém aí para fazer a oração final e vamos para a próxima. Dona Ana, a senhora pode fazer a oração, Dona Ana? Dona Ana, perfeito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, ainda, Senhor, em sua santa presença, meu Pai. Meu Deus, o Espírito Santo, que o Senhor venha sobre cada um de nós, Senhor, nos iluminar, nos alertar, meu Pai, colocando em nossos corações, meu Pai, as tuas palavras, porque precisamos nos alimentar diariamente, constantemente, Senhor, para que estejamos preparados, meu Pai, para levar para as pessoas, porque as pessoas não querem ouvir a tua voz, Senhor. Não querem atender, não querem parar para ouvir, para entender que o Senhor está voltando. E muitas vezes isso nos deixa até triste, Senhor,
mas nos fortaleça, meu Pai, para que a gente não venha olhar para isso e que a gente venha ter um propósito firme de conseguir levar em frente a tua palavra para que almas sejam alcançadas, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos dá força, Senhor, para que possamos também alcançar a nossa família, meu Pai, porque começa dentro de casa. E palavra não adianta, meu Senhor. O que adianta é o testemunho, é a nossa vida, Senhor. É a nossa comunhão, a nossa fé, que eles precisam ver para que eles entendam que nós não estamos brincando, Senhor, que é sério, o Senhor está voltando. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento em que ficamos aqui reunidas, meu Pai, meditando na Sua palavra. Que a Sua palavra é que nos alimenta, é que nos fortalece, e que estejamos, Senhor, a cada dia, a cada instante, preparadas, meu Pai, para fazer a Sua vontade, aonde chegarmos, não somente com palavras, meu Pai, mas com o nosso comportamento e nossas atitudes. Nos reveste, meu Pai, com a couraça da justiça, Senhor, e nos calça com o evangelho da paz, para que possamos, meu Pai, seguir, seguir em frente ao seu mandato, meu Pai. Que o Senhor esteja no controle de tudo em nossas vidas, em nossas famílias. Desde já eu te agradeço, meu Pai, e peço, Senhor, nos dê uma noite de tranquilidade, de paz, em Sua santa e gloriosa presença. É o que eu peço e desde já agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus, amém. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. E a gente vai se encontrar agora no mês que vem, tá bom? Deus abençoe a todas, em nome de Jesus.